Sistema. Muitas coisas são atribuídas ao Criador que ele nem sabe que existe. Nós estamos dentro de um propósito sábio que quem tem sabedoria e pratica este propósito vai à próxima etapa da vida, e quem não, simplesmente cairá no vazio sem volta. O sistema já está montado dentro de cada um de nós, onde temos um Criador, uma criação e o produto desta criação. Basta cada um raciocinar em cima deste quadro que chegará à conclusão da razão da vida. Todo Criador cria pela incapacidade de produzir o que a sua criação produz, pois de outra forma, por que ele criaria? Por exemplo, o homem criou o avião pela incapacidade de voar, criou a caneta pela incapacidade de escrever, criou a lâmpada pela incapacidade de produzir a luz, e assim por diante. Se o Criador do ser humano tivesse capacidade de produzir o que a sua criação humana produz, qual a lógica dele tê-la criado? O problema é que o que a criação humana produz se desviou do propósito do Criador Deus, e foi cada uma viver por conta própria, se tornando assim uma criação inútil. O profeta Isaías comparou os seres humanos como a plantação de Deus, e o que a criação humana produz são frutos das suas delícias. Mas se diz que Deus esperava frutos bons, mas veio a produzir frutos maus. No que se diz que Deus abandonou a sua vinha. O profeta Joel disse: os vinhateiros, servos do Senhor, estão entristecidos, porque a colheita do campo pereceu. As pragas da lavoura invadiram a plantação, e nós conhecemos bem quais são estas pragas da lavoura de Deus. Todas as religiões e seitas do mundo que só falam em dinheiro e pregam prosperidade carnal. A lógica diz que uma criação não existe por vontades próprias, mas sim pela vontade de quem a criou. Mas pelo engano, estes líderes religiosos escroques do engano inverteram esta lógica e dizem que é o Criador que vem fazer as vontades da criação. E o povo, pela ignorância, come esta lavagem oferecida pelo engano, que diz que a parte dos fiéis com Deus do estelionatário fica com 10% de tudo que ele recebe. E como entrar com a verdade do propósito da vida neste meio, se estes líderes religiosos sequer sabem o que os seres humanos produzem como criação, e muito menos para que serve? Eles criam uma relação afetiva entre o Criador Deus e sua criação humana que não existe. A única relação que existe entre um Criador com sua criação é o de função, tanto que a criação humana é descartável. Não existe a menor relação de afeto entre o Criador Deus com a sua criação humana, pois qualquer criação em si mesma não tem o menor valor para o seu Criador, senão pelo que produz. Pois quem compraria uma caneta que não escreve, ou uma lâmpada que não acende? Assim também a criação humana não tem valor algum ao Criador Deus, senão pelo que produz. Por isso a criação humana está jogada no lixo da amargura, da depressão, das angústias, do medo e da morte. Se os seres humanos soubessem o que produzem como criação e servissem ao Criador Deus, fora deste mundo ser um paraíso, ainda estariam na próxima etapa da vida.